Salve, salve, meus queridos investidores e queridas investidoras interessados na empresa Suzano Papel e Celulose, que negocia sob o ticker SUSB3 na nossa bolsa. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitor e eu ensino as pessoas como investir com segurança e rentabilidade, principalmente nos mercados de renda variável, ações e fundos imobiliários. E no vídeo de hoje, como eu falei, a gente vai ver aí o caso da Suzano Papel e Celulose. Vamos ver se ela está cara, se ela está barata. Vamos falar sobre as fontes de receita da empresa, papel e celulose, o dividend yield. E no final, como eu sei que vocês gostam, a gente vai falar sobre os indicadores fundamentalistas, os indicadores de valor e de preço que comparam o valor de mercado com o lucro da empresa. São esses indicadores que dizem para a gente se uma empresa está cara ou se está barata. Claro que não são só eles, mas eles já evitam muita armadilha aí, e o foco por aqui é sempre fazer o bem para o investidor, evitar armadilhas, escolher boas empresas. Então, sem mais delongas, vamos direto para a apresentação que eu preparei para vocês. Beleza, e como de costume aqui na primeira tela, a gente já tem os dividendos pagos pela empresa nos últimos 12 meses. A gente pode ver aqui que, comparado a outras empresas, inclusive que já foram apresentadas aqui no canal, o dividend yield da Suzano é baixo, tá? E não é só baixo atualmente, como nos últimos anos também a empresa pagou pouco dividendos, ó. Aqui em 2022 a gente vê que ela pagou pouco também, em 2021 e 2020 não teve pagamento de dividendos, tá? E 2019 e 2018 teve também bem pouquinho. Lembrando que os dividendos são uma das formas de rentabilidade nos investimentos, tanto a valorização da cota quanto os dividendos. Se uma empresa paga dividendos, é mais uma valorização, tá bom? E a preferência é sempre por reinvestir esses dividendos, porque assim tu cria a bola de neve de juros compostos, os juros sobre juros. Com a própria fonte de renda que a empresa te dá, tu reinveste, aumenta a tua participação, e a tendência é que os teus dividendos fiquem cada vez maiores, porque cada vez mais tu tem mais cotas compradas com o dinheiro gerado pela própria empresa, tá bom? E, em segundo lugar, a evolução dos lucros, que no último resultado vieram muito fracos, tá bom? Teve uma redução aí de quase 100% na redução dos lucros, 98,25% para ser mais exato, o que é uma característica desse setor, que é cíclico, tá bom? Especialmente agora nesse período atual, depois do Covid, principalmente, a gente pode ver aqui que a partir de 2020 os resultados começaram a ficar bem voláteis, tá bom? Inclusive porque a empresa tem muito, a receita muito atrelada ao mercado externo também. Claro que tem a participação do interno, mas a participação no mercado externo é muito relevante, o que acaba tornando a empresa ainda mais volátil, porque tem ainda o câmbio, influenciando nos resultados da empresa. E a evolução das receitas, as receitas são mais consistentes, o que muda é a margem, o lucro vem basicamente de duas fontes. Ou tu aumenta as receitas, eu sempre trago o exemplo do vendedor de pipoca, o vendedor de pipoca que vende 100 pipocas por mês, se ele vender 200 pipocas e mantiver a margem de lucro, ele vai aumentar os lucros. Se ele vender 100 pipocas e conseguir agregar valor ali, botar um cheirinho na pipoca, melhorar o carrinho, se posicionar em um lugar onde o pessoal tem mais dinheiro e conseguir vender uma pipoca por mais caro, cada pipoca mais caro, vai aumentar as margens, tá bom? Então a variação que teve ali no lucro, no resultado final da empresa, foi porque as margens reduziram. A receita, como a gente pode ver aqui, no último resultado, aumentaram em 17,02%, tá bom? As dívidas da empresa, a gente pode ver também ali que a partir de 2019 a empresa começou a se alavancar bastante, não só se alavancar mais, mas também como o dólar começou a subir bastante a partir daquele ponto, a dívida da empresa, que a gente vai ver logo em seguida, que está muito vinculada ao dólar, acaba subindo por um simples reajuste. Se eu devo $100, eu devo $100 hoje ou amanhã, mas se o dólar sobe comparativamente ao real em 50%, por exemplo, a dívida automaticamente sobe também, porque os resultados da empresa são apresentados em reais, então tem que ser feito esse reajuste de câmbio, tá bom? Então, às vezes, a empresa nem significa que ela pegou novas dívidas, significa apenas que a dívida dela foi reavaliada de acordo com o câmbio, no caso da Suzano aqui, porque a dívida é em dólar, tá bom? Tanto a receita da empresa tem vínculo com dólar, quanto as dívidas também, a gente vai ver
nos próximos slides. E para quem está aqui curtindo o conteúdo, já viu alguma coisa, aprendeu alguma coisa, eu sempre peço aquele like na parceria aí, ajuda o canal, se inscreve também, se o teu interesse é aprender a investir com segurança e rentabilidade, com foco no longo prazo, principalmente aqui no canal, como vocês já sabem, em ações e fundos imobiliários, que é a minha especialidade, beleza? E vamos em frente aí, como eu falei, a exposição em dólar da Suzano é muito relevante, tanto na receita, a gente pode ver que o mercado externo tem uma participação aqui bem grande, né? No último resultado, 9,5 bilhões da receita vieram do mercado externo, ou seja, atrelados ao dólar, e apenas 2 bilhões atrelados ao real. Então, assim, né? Mais de 80% da receita da empresa atrelada ao dólar e a dívida mais de 96% atrelada ao dólar, o que faz sentido, tá bom? Não é algo ruim. Se uma empresa tem mais vínculo com o dólar na sua receita, tem também que vincular suas dívidas em dólar. É a escolha mais inteligente a ser feita. Senão tu fica dependendo da variação do câmbio. Se tu atrela só ao dólar, tu fica mais prestando atenção em dólar, é mais fácil fazer essa gestão dentro da empresa. E por último, eu sempre trago aqui o que eu sei que vocês gostam, né? Os indicadores fundamentalistas que nos indicam se uma empresa está cara, se uma empresa está barata. No caso, eu sempre boto os dados da empresa que são as fontes dos indicadores fundamentalistas. É importante a gente entender cada um deles também, né? Não só, né? Muita gente só quer saber, quanto que é um PL barato, quanto que é um PVP caro. Tá? Não é assim que tu vai investir com segurança, tá bom? A pessoa, para fazer qualquer coisa com segurança na vida, tem que entender o mínimo, né, das bases, dos fundamentos para qualquer coisa. Mas por algum motivo as pessoas chegam na bolsa bem na hora de investir o seu precioso dinheiro e querem ficar pegando atalho, tá bom? Mas fica comigo aqui que vocês vão ver como é simples entender esses indicadores aqui de baixo. O primeiro é o preço por lucro, que nada mais é a comparação do preço que se paga com o lucro que a empresa dá. No caso, aqui em cima, a fonte, né, os dados da empresa estão o valor de mercado e o lucro líquido. O preço por lucro nada mais é do que o preço, o valor de mercado, que é o preço que tu está pagando proporcionalmente pela empresa, é o quanto ela vale no mercado, dividido pelo lucro líquido que ela deu. Lucro esse que vai ser teu direito caso tu seja acionista. Tudo isso eu estou falando proporcional, né? Não vai ter direito a 11,8 bilhões de lucro, mas sim a quantidade de cotas proporcional que tu levar para casa. E esse valor de mercado dividido pelo lucro líquido dá um indicador preço por lucro de 5,4, o que é um bom indicador, tá? Não é um indicador caro. Várias empresas na bolsa aí são vendidas por preço por lucro de 80, 50, 100. Né? A Magazine Luiza já chegou a vender por 400 e pouco preço por lucro. Não é à toa que ela caiu bastante nos últimos tempos, né? Tinha muito otimismo ali, muita previsão otimista de lucro que acabou não se concretizando. Por isso é sempre interessante pagar barato o preço por lucro. Quanto menor ele é, melhor. Só um ponto de atenção que eu sempre chamo aqui é que quando o preço por lucro está negativo, por isso que é importante a gente entender, quando ele está negativo significa que alguma coisa na fórmula está negativa, que é o preço dividido pelo lucro. O preço, que é o valor de mercado, nunca vai ser negativo. Né? Caso se ele fosse negativo, significaria que a gente receberia dinheiro para comprar a empresa. E até hoje eu nunca vi isso, tá bom? Caso alguém veja, me avisa. Mas enfim, significa que quando o preço por lucro é negativo, o lucro é negativo, ou seja, não é lucro, é prejuízo. Então, quanto menor o preço por lucro, menor, desde que não seja negativo, tá bom? Cuidado com essa armadilha aí, tá? E o próximo indicador de preço por valor, né, é o preço por valor patrimonial, que compara o patrimônio líquido, que é o ativo sem dívidas. Eu sempre trago, né, a explicação do patrimônio líquido para exemplo de caso real, né? Digamos que uma pessoa tem uma casa de 200 mil e um carro de 100 mil, esse não é o patrimônio dela, esse é o ativo dela. Digamos que ela tem um financiamento para a casa de 100 mil e para o carro de 100 mil. Ela tem esse passivo, que são as dívidas, e o patrimônio líquido é justamente a diferença do ativo e do passivo. É o ativo sem dívidas, né? Eu costumo falar que nesse caso hipotético que eu falei, seria de 150 mil o patrimônio líquido da pessoa, porque ela tem 200 mil da casa, 100 mil do carro, mas tem 100 mil de dívida da casa e 50 mil de dívida do carro. No caso da Suzano, ela tem um patrimônio líquido de 24 bilhões. Apesar do número absoluto ser bem alto, o valor de mercado é muito mais alto. Então, para cada R$1 de patrimônio líquido da empresa,
a gente paga um preço de 2,66. É esse o indicador preço por valor patrimonial. Vitor, isso é bom? Isso é ruim? Isso é, no meu ponto de vista, caro para se pagar por essa empresa, tá bom? Por quê? Porque existem outras oportunidades na bolsa, uma delas, eu sempre falo abertamente aqui, né? Eu recomendo abertamente 3 empresas para as pessoas que me acompanham aqui, que são empresas mais seguras, melhores para os iniciantes começarem, tá? Tem muita empresa que, apesar de ser boa, não dá para recomendar abertamente porque exige uma tese mais complexa de investimento, né? Os meus alunos têm acesso a isso, logicamente. Mas, por aqui eu sempre indico o Banco do Brasil, que é vendido tanto por um preço por lucro parecido, né? Às vezes passa um pouco, às vezes abaixa um pouco, mas o preço por valor patrimonial do Banco do Brasil, que é uma empresa mais consistente, é por isso que eu abro ela aqui, né? Mais constante, mais fácil de ser compreendida por iniciantes, menos exposição ao dólar, que a gente viu aqui, né? Que também dificulta a análise, dificulta o acompanhamento, e principalmente é vendida abaixo do valor patrimonial, ou seja, o patrimônio líquido do Banco do Brasil é maior do que o valor de mercado. O PVP é 0,8, né? 0,9, 0,7, depende de como a cotação está se comportando, né? Os indicadores vão variando conforme vai também variando o valor de mercado da empresa, que varia todo dia, né? Todo dia tem pregão aberto, todo dia útil, tá bom? Então, entre Suzano e Banco do Brasil, para iniciantes, fiquem com o Banco do Brasil, tá bom? Não significa que o resultado vai ser melhor, mas significa que vocês vão ter mais segurança naquilo que vocês estão fazendo e vão dar os primeiros passos com mais confiança na Bolsa de Valores. E é muito importante isso para ir se desenvolvendo melhor como investidor. E por último, eu trago também um indicador que não é de preço esse aqui, não é porque um ROI é alto que tu vai falar que uma empresa está barata. Os indicadores de preço são o preço por lucro, o preço por valor patrimonial. Tem também o PSR, que é o de receitas, né, o preço sobre a receita, mas eu não uso esse indicador porque receita é vaidade e lucro é realidade. Não importa se tu vende 100 milhões, não importa se tu vende 100 bilhões, 1 trilhão, o que importa é o resultado final, que é o que sobra para o acionista, tá bom? Da mesma forma, não importa se tu ganha 50 mil, não importa se tu ganha 100 mil, o que importa é o quanto tu investe no final, tá certo? E, voltando ao assunto aqui, o retorno sobre o patrimônio líquido é um indicador de eficiência. Ele diz pra gente o quanto a empresa gera de lucros comparado ao patrimônio líquido. Não tem nada a ver com o preço, né? Não tem nada a ver com o valor de mercado. Então é por isso que não dá para dizer se está caro ou está barato com base no retorno sobre o patrimônio líquido, tá certo? Mas, nos últimos 12 meses, a empresa apresentou um retorno sobre o patrimônio líquido bem legal de 49,2%. Foi bem eficiente na geração de lucros. Beleza? A fonte dessas informações foi o site Fundamentos, que eu também recomendo para que vocês conheçam. E por último, fica sempre o meu convite aqui para quem quer se aprofundar, quem quer aprender de verdade como investir com segurança em renda variável, tá bom? Fica o convite para se inscrever na Semana Viver Dividendos, que é o meu intensivo gratuito. São 3 aulas ao vivo comigo, onde eu passo aí em um intensivo, mais ou menos 2 horas cada aula, ensino sobre fundos imobiliários, né? A gente fala muito sobre dividendos, sobre esses indicadores fundamentalistas também, tá? É bem legal, muitas pessoas já passaram pela Semana Viver Dividendos, mais de 20 mil pessoas já passaram por lá, tá? É um projeto de educação financeira show de bola. Para se inscrever, clica na descrição do vídeo aqui, é grátis, tá certo? E quem quiser dar o próximo passo, às vezes as pessoas vêm me procurar também se eu tenho algum curso e tal, eu abro vagas para o meu curso, para a minha mentoria, na verdade, né? Que é um curso mais um acompanhamento dentro de uma comunidade do WhatsApp, onde eu sou o participante mais ativo. Caso tenha interesse nisso também, vai para a Semana Viver Dividendos, aprende lá e no final tem essa abertura, porque fora disso não dá para entrar, eu não faço esse meu curso sem ser na abertura da Semana Viver Dividendos, tá bom? Então, caso tenha interesse, clica na descrição do vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. Caso ainda não tenham feito, deixem o like, se inscrevam, comentem aí o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!